Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações, sejamos todos muito bem-vindos. É com muita alegria que recebemos a todos os irmãos em nossa casa espírita. Hoje, essa é a nossa segunda semana de retorno das reuniões públicas presenciais, procurando tomar todos os cuidados, mas é muito bom estarmos aqui juntos nesse espaço, nesse ambiente que nos é tão caro, que nos é tão querido, que é o espaço da Casa Espírita. Pedimos por gentileza que os irmãos que estejam com o celular, que possam, por favor, desligá-los ou colocá-los no modo silencioso, para que a nossa reunião possa transcorrer em clima de paz e harmonia, sem qualquer interrupção. E queremos esclarecer aos irmãos que nós estamos gravando a nossa reunião pública como uma forma de divulgação para aqueles que ainda não podem estar aqui presencialmente, seja por ainda não se sentirem seguros, por estarem enfermos, impossibilitados ou morarem distantes, para posteriormente não estar sendo transmitido ao vivo, está sendo gravado e posteriormente será disponibilizado no canal de YouTube da nossa casa, do CELC. Mas a gravação, ela vai estar sempre focando aqui a mesa, tá bom? Dirigente da reunião, que hoje no caso sou eu, Alexandre, e expositor, tá bom? Para que ninguém fique preocupado, estou sendo gravado, mas não, tá? Só está gravando quem está aqui na frente já autorizou previamente. Tá? Toda vez que houver essa autorização dessas pessoas, principalmente do expositor, a gente vai estar fazendo essa gravação. Bom, nós vamos dar início realmente à nossa reunião, fazendo a nossa ambientação, nossa preparação para a prece de início, que será o vídeo da música Chamado de Mariel Buscati, a ser exibido no Data Show. Em seguida faremos a prece.
Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, nesta manhã abençoada por Ti, atendendo ao Seu divino chamado para o estudo, para a reflexão, mas também, Senhor, para a renovação, para a nossa autotransformação. Que nós possamos ter mentes e corações abertos às lições do Teu Evangelho, que iremos aprender ou recordar na manhã de hoje. Ampare, Senhor, e envolva a nossa irmã responsável pelo estudo, para que possa servir de fiel intérprete da Tua mensagem. Se conosco, Senhor, agora e no decorrer de toda a nossa reunião. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nós, antes de irmos para o nosso estudo, nós vamos passar alguns avisos, algumas informações importantes. Nós lembramos que estão sendo reiniciadas as reuniões públicas do CELC, quintas-feiras pela manhã, às 9h30, e também sextas-feiras à noite, às 20 horas. Mas continuamos acompanhando a situação da pandemia. E se for o caso, poderemos recuar a qualquer momento que houver necessidade. Aliás, todos os cuidados que estamos tomando aqui no CELC podem e devem ser levados lá fora para o nosso dia a dia. Se a pessoa estiver febril a partir de 37,5, assim como se estiver com sintomas de resfriado ou gripe, não deverá vir ao CELC, procurando se resguardar em casa e se cuidar. E, dependendo do caso, buscar, claro, atendimento médico. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Amor recomendado por Jesus. Portanto, não deixemos de nos vacinar, isso é algo muito importante. E lembramos que, graças a Deus, a partir de semana que vem, teremos aí o início da vacinação para as nossas crianças a partir de 11 anos. Há álcool 70% em alguns espaços do CELC à disposição, inclusive lá na recepção. Mas quem preferir, poderá trazer seu próprio frasco de álcool. Pedimos aos irmãos que permaneçam de máscara o tempo todo e evitem ficar circulando pelas dependências do CELC desnecessariamente. Apenas o dirigente da reunião e o expositor
poderão retirar suas máscaras no momento em que estiverem falando, sempre detrás da mesa, para manter a devida distância de segurança do público. É permitida a entrada de crianças, mas com uso de máscara a partir de 6 anos. Como a princípio não haverá evangelização infantil, elas ficarão sob inteira responsabilidade dos pais, devendo também evitar ficarem circulando pelas dependências da instituição. Os irmãos que trouxerem garrafas de água para magnetizar, fluidificar, deverão mantê-las consigo. A garrafinha fica com a própria pessoa. Pedimos aos irmãos que tragam de casa suas garrafinhas de água para beber. O nosso bebedouro, situado lá no pátio dos fundos, lá atrás, estará disponível apenas para as pessoas poderem encher suas garrafinhas. Deve-se evitar a aglomeração de pessoas, grupos ou rodas de conversa o máximo possível. E para os irmãos que necessitarem, nos dias de reunião pública, temos o atendimento fraterno através do diálogo. Quintas-feiras a partir de 9 horas e sextas-feiras a partir de 18h45. Basta chegar cedo e solicitar este atendimento fraterno na recepção. E, falando especificamente dessa reunião de quinta-feira, por enquanto, nós não estamos disponibilizando os evangelhos nos bancos, como costumávamos fazer. Quem já frequentava antes da pandemia deve lembrar que a gente colocava vários exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que a gente usa quinta de manhã nos bancos, para que o público, as pessoas pudessem acompanhar o estudo. Mas por medida de segurança, por enquanto, não estamos fazendo isso. Mas quem desejar pode trazer o seu próprio Evangelho de casa para acompanhar o estudo. Bom, esses eram os nossos avisos. Sem mais, nós vamos partir para o estudo, o momento principal da nossa reunião. Semana passada fizemos um tema extra, mas a partir dessa semana estamos retomando os estudos convencionais de quinta de manhã de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Hoje o estudo está a cargo da nossa irmã Eoca Machado, trabalhadora aqui do céu, da nossa casa, e vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens 3 a 5, a porta estreita. Muita paz a todos os irmãos que estão aqui conosco presencialmente e também aqueles que irão nos assistir depois no canal do YouTube da nossa Casa Espírita. Bom, nós temos aqui hoje, meus queridos irmãos, esse tema muito importante, a porta estreita. Mas antes de começar o tema em si, quer dizer, a história do Evangelho aqui, o que Lucas, Mateus e Allan Kardec vão nos apresentar no Evangelho, nós vamos trazer para vocês uma história, uma situação fictícia, mas que vai servir para reflexão, vocês vão entender ao longo do estudo, né? Então nós temos assim, imaginem, né, uma jovenzinha, que vai até a farmácia, vai comprar algumas coisas e chegando em casa, ela vai conferir a nota fiscal e observa que um dos itens que estavam na nota fiscal estavam lá na sua sacola, mas a moça do caixa não digitou aquele item. E ela vê, o item está aqui, eu passei pelo caixa, mas o caixa, a moça do caixa não registrou esse item. E aí? Ela tem duas escolhas a fazer, não é mesmo? Ela tem a escolha de ficar com aquele item e problema da moça do caixa que não digitou. Eu peguei na prateleira, passei pelo caixa e ela não registrou. Então, problema dela. E ela tem a outra opção de ir até a farmácia novamente e sinalizar à moça do caixa
que ela não havia digitado, né, o item e pagar por aquele item. Então nós temos aí a porta estreita e a porta larga. A porta larga na situação da tentação de ficar com aquele item sem pagar. Afinal de contas, a culpa não foi dela. E ela tem a porta estreita, de se dar o trabalho de sair de casa, voltar à farmácia, falar para a pessoa do caixa que ela não digitou e pagar por aquele item. Bom, como eu falei, é uma história fictícia, mas que vai nos ajudar nessa situação aqui do Evangelho. Como o nosso querido irmão Alexandre falou, capítulo 18, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Itens 3 a 5, a porta estreita. Então a gente começa com uma passagem de São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então vocês já imaginem, né? A gente vai aqui imaginar uma porta bem larga, todo mundo imaginando, né? Aquela porta bem larga, né, que se abre, que precisa de 2 portas para poder, né, passar, e aquele caminho largo, folgado, coisa fácil de ir, coisa fácil de abrir, de poder passar. E imaginemos agora uma porta estreita, né? Nós temos aqui, né, o tamanho 1,5 m, meu tamanho é 1,5 m, mas assim, imagino eu, né, que a porta que tem para mim é uma porta bem estreita e que é menos que 1,5 m, digamos assim, 1,20 m, que eu tenho que ali me esmerar para poder entrar e passar por aquela porta, mas que lá no final eu vou encontrar o Mestre Jesus, que vai estar como? De braços abertos, falando: bem-aventurado você que passou pela porta estreita, aqui estou eu. E vimos também que na música, né, quando Jesus chama, porque nós todos estamos aqui, encarnados e desencarnados, atendendo ao chamado de Jesus. Estamos aqui por causa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Através de Jesus é que chegaremos ao Pai. Através dos seus ensinamentos é que chegaremos ao Pai. Então, a música Chamado, da nossa queridíssima Marielza Tiscati, fala que Jesus indicou o caminho tortuoso, Jesus indicou o caminho com pedras, os espinhos, mas falou: olha atrás dos montes, olha o sol que brilha atrás dos montes. Então, é válido passarmos por esse caminho tortuoso, por essas pedras, nos esguiando, né, dos espinhos, porque atrás daqueles montes há um sol que brilha e nos espera. Mesma coisa, né? Então, Seu Alcemir, muito obrigada pela música de ontem que o senhor trouxe, né? Já serviu hoje de ambientação para a gente aqui. Vamos ver o que fala São Lucas, no capítulo 13 da Bíblia, né? Versículos 23 a 30. Tendo-lhes alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão.
E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todo vós que praticais a iniquidade, ou seja, a maldade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos, expulsos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião do norte, e do meio-dia do sul, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Então, aqui Lucas também traz mais detalhada essa passagem da porta estreita. Que ele fala assim: nós somos aquele, Senhor, que estávamos na praça pública te ouvindo, mas realizaram o que eu falei? Que é a mesma coisa daquela que a gente faz alusão à passagem, Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que cumprirem a sua palavra. Então nós estamos aqui no momento de aprendizagem, de escutar a palavra, Eu primeiramente, que estudei, que estou escutando, que escutei de mim mesma a palavra de Deus, que estudei, que estou aqui falando para vocês. Vocês agora estão escutando, revendo essa lição, que provavelmente pode não ser a primeira vez que estão vendo essa lição, mas pode ser que sim. Então estão aprendendo, mas a gente vai ter que tirar dessa lição, colocar para a nossa prática. Vamos lembrar da situação fictícia do início, da moça que ficou, ali entre a porta larga de ficar com o produto sem pagar, mas que não foi culpa dela, e entre ela devolver, voltar à farmácia e pagar pelo produto. E ficar com a consciência tranquila, porta estreita, porta larga, Então, nós temos aqui essas duas passagens, Lucas e Mateus. E agora, o item número 5, que é a explanação de Allan Kardec sobre isso. O que Kardec vem nos trazer? Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Por quê? Por que as notícias de maldade, de morte, de tragédia são as mais vistas, as mais compradas nos jornaleiros, as mais acessadas nos sites, as mais divulgadas pelas mídias? Por que aquelas situações trágicas de morte, de feminicídio, que as pessoas vão lá, alguém se acidenta na rua, já vão tirando fotos, não é mesmo? Não é verdade isso, gente? Já vão tirando foto daquela situação da pessoa ali estirada no chão, e aí já vão mandando nos grupos. Por que isso é tão divulgado? Por que as pessoas se atraem? Porque ainda existe em nós essa centelha, que é nossa. Porque Deus criou cada um de seus filhos em espírito, mas ignorantes de sabedoria e também zerados, nulos. E falou: aqui estão as minhas leis.
E aí cada um de nós vai fazendo as suas escolhas, vai fazendo o seu caminho. E nós temos dentro de nós essa centelha divina, esse amor de Deus, porque somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus. Então, nós também temos as nossas escolhas. E aí nós temos esse raciocínio de entender o que é certo, o que é errado e escolhermos o nosso caminho. A responsabilidade é nossa, não é, Simone? Ontem, quando Emanuel falava, né, na mensagem da palavra, a Simone, né, auxiliando aqui o seu Alcemir no estudo, falou: Emanuel deixa claro, a responsabilidade é sempre nossa. Nossa. De escolhermos e de arcarmos com a consequência dessa escolha. Então, nós aqui, quando nos sentimos um pouco mais evangelizados e já entendemos essas questões, quando chegar no nosso WhatsApp aquela tragédia, cabe-nos fazer uma escolha. Se nós já estamos um pouco mais evangelizados, nós iremos orar por aquela situação e apagar do nosso celular, do nosso e-mail, do nosso Facebook, do nosso Instagram, a gente vai apagar aquilo e não vai passar à frente. Então, se a gente já tem um pouco dessa centelha divina que já está ali, flamejando dentro de nós, Jesus nos falando: meu irmão, Deus é perfeito. Vamos olhar para Deus, vamos enxergar Deus na humanidade que tem solução. Porque cada criança que reencarna é um milagre de Deus, é uma nova oportunidade, não só para ela, mas para todos nós também. Porque aquela criança que reencarna pode ser um grande humanista, pode ser um grande político que vai mudar o rumo de uma nação, pode ser um grande educador, pode ser um grande pai ou uma grande mãe de família. Então, nós precisamos acreditar, ter fé nesse milagre divino. E aí daí dependem as nossas escolhas. Kardec continua: é estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, esse bom combate que precisamos ter dentro de nós, de observarmos: fui orgulhoso naquela situação, fui orgulhosa naquela situação com aquela pessoa, eu vou voltar lá, vou pedir desculpa. Ou então, se foi uma situação em que não tem como voltar para pedir desculpa, foi na rua, foi na via pública, você não vai ver mais aquela pessoa. Não, numa próxima situação não vou ser mais orgulhoso, vou ser mais humilde, vou ser menos vaidoso. Então a gente tem, essa oportunidade a cada dia, a cada momento, de se renovar em Deus, em Jesus, e combater essas más tendências dentro de nós mesmos. E aí, porque ele fala, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Não é que Deus vai ter a preferência por aquele, você pode, você não pode. Não é isso, é porque diante das suas leis, das leis da própria física, nós em espírito, e tendo em nós nessa densidade ainda mais do mal do que do bem, não vamos, pelas leis da física, conseguir permanecer num lugar melhor em espírito. Porque é lei de Deus.
É a mesma coisa, né? Você pega aí esse copo d'água. Então, se eu puser aqui uma gota de óleo, essa gota de óleo ela não vai se misturar naquela água. E é fácil com uma colher pegar essa gota de óleo e tirar desse copo d'água, porque não vai se misturar. Por causa da densidade daquela gota de óleo, a água que é mais pura, que é mais fluida, não vai permitir, né, que o óleo se misture ali. Pode até fazer assim, ó. Aí quem gosta de cozinha, pode até fazer assim, a gota de óleo ela vai se desfazer, mas daqui a pouco ela vai se reagrupar e você vai conseguir retirar com a colher aquela gota de óleo que está ali naquela água que é mais fluida, que é mais pura. É a mesma coisa. Quando a gente fala da questão, né, do mundo de regeneração, que o nosso planeta Terra, provas e expiações, né, já está nesse processo de transformação, e aqueles que estiverem de acordo com as leis de Deus, né, que fizerem esse seu esforço, ele vai permanecer. E aqueles que não, que estiverem mais propensos ao mal, a moralidade ainda não está muito bem instalada dentro de si, eles serão levados para um planeta mais primitivo. Essa seleção é natural, porque o mundo, né, mais regenerado, ele só vai conseguir ficar nele aqueles que forem mais regenerados também. E nós, habitantes, né, mais regenerados, conseguiremos habitar. Aqueles que não estiverem mais regenerados não conseguirão habitar, exatamente por conta das leis de Deus mesmo, das leis da física, que é a criação divina, propriamente dita, né? E Kardec continua: tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal, que eu acabei de falar, né? Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Então a estrada do bem será a mais escolhida. A porta estreita vai ter fila para a porta estreita. Não uma pessoa ou outra, mas aquela fila que vai esperar aquele irmão passar, depois a gente vai passar também, né? Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Então Deus não falaria isso para os seus filhos, né? Sobre a questão de condenar todo mundo. Claro que não, mas Ele nos dá essa oportunidade todos os dias. Vejam que na situação fictícia do início da palestra, é uma situação corriqueira. Não poderia ter acontecido com qualquer um de vocês? Na farmácia, no mercado, na van, o rapaz que fez o troco errado te deu o troco a mais, não é mesmo? Ou a pessoa, né, que, sei lá, está fazendo ali fez o peso errado, né? Você pode ter pego lá 1 quilo de tomate e ela digitou lá como se fosse, não sei, uma coisa mais barata, banana. E ali sai, ao invés de sair 1 quilo de tomate, sai 1 quilo de banana. E você não pagou pelo quilo de tomate. Tudo isso, então, essas coisas corriqueiras. E vejam, a menina estava sozinha. Era ela com ela mesma e Deus. E mesmo que ela estivesse envolta, cercada de outras pessoas, ela poderia não verbalizar aquilo para ninguém. Mas e a consciência dela? E a sua consciência? Porque esse sozinho é um sozinho como é um sozinho. Nós não estamos sozinhos nunca. Somos cercados por espíritos desencarnados que nos veem, que leem nosso pensamento. Porque uma vez
uma vez que nós pensamos, espiritualmente se plasma. E os espíritos veem, leem, Deus vê. Então nós não estamos sozinhos. Estamos sempre cercados pelo nosso anjo guardião que está ali observando. Ele vai interferir quando for necessário, mas vai nos intuir sempre para o bem. Assim como há outros irmãos que se afinizam com os nossos vícios morais, que vão nos intuir para fazer o mal. Mas a escolha é sempre a nossa. A palavra final é sempre a nossa escolha. Então, tem gente que fala assim, ser espírita é difícil, muito difícil ser espírita. Porque, tem sempre que estar ali. Será que é a porta estreita ser espírita? O fato de quem está aqui falando não fica ditando regras a ninguém, mas simplesmente fala sobre Jesus e a palavra de Deus, e você que faça a sua escolha, será que isso é uma porta estreita? Vamos pensar. Não é? Já passamos aqui por tantas experiências em outras vidas e nessa mesma. Porque nessa mesma encarnação, até 16 anos, nos meus 16 anos, eu fui católica. Tinha feito essa escolha. E aí vim para o espiritismo. E quantas pessoas estão na casa espírita, na doutrina espírita, e escolhem uma outra religião? São experiências, mas que nós vamos agregando. Todas elas sempre direcionadas para o bem. A gente pode percorrer várias religiões, várias doutrinas, mas aquela que formar o maior número de pessoas de bem é que será a melhor religião. Até nisso, quando Kardec pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos, os espíritos respondem que a melhor religião é a que formar o maior número de pessoas de bem. E não disse que o espiritismo era o melhor, de modo nenhum. Então, nós temos várias portas, largas e estreitas. Em qual delas nós vamos entrar? Mas de que delitos desta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Então, essas questões do mal que a gente vive tem uma consequência do passado, mas pode ter um futuro melhor. Pode ter um futuro melhor a partir das nossas escolhas hoje. Da nossa conduta hoje. Alexandre, 20 para as 10, né? Tá. Oi? 10 e 20. Ah, sim, 10 e 20. Tá. Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Quem é que será que põe esse entrave? Somos nós mesmos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Porque a pluralidade das existências, as vidas sucessivas, fazem parte da justiça de Deus. Assim como a gente vê uma criança de 5 anos que toca um instrumento tão perfeitamente, fala que ela é prodígio, mas essa criança prodígio, ela traz
em sua bagagem espiritual essa experiência. Então hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos. Tenham a certeza disso. Porque o progresso, ele é infinito. E o progresso, ele é para sempre. Estejamos encarnados ou desencarnados, nós sempre estaremos fadados ao progresso. Mas esse progresso, ele será mais lento ou mais rápido, dependendo das nossas escolhas. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das sentenças do Cristo, das sentenças de Jesus. Então, nós estudamos e buscamos vivenciar o Evangelho, buscamos essa autoevangelização para nos iluminarmos. Porque no final das contas, quando desencarnarmos, seremos nós, nossa consciência e Deus que está dentro da nossa consciência. Isso também é ensinado pelos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Então, que essa lição sirva para nós, para o nosso dia a dia, para todos aqueles que estão à nossa volta, dentro do nosso núcleo familiar, que é a nossa primeira escola, a instituição familiar, a nossa primeiríssima escola. Esse berço em que reencarnamos. E até mesmo, fala assim, mas aquela criança reencarnou e foi adotada por uma outra família. Não é a sua família de sangue, mas é a sua família espiritual. Mas é ali que ela vai se desenvolver. Ali é a sua família. Então, que nós sejamos luz por onde quer que nós passemos, mas que tenhamos luz dentro de nós, primeiramente, para que tenhamos essa consciência tranquila do dever cumprido, do caminho reto, da porta estreita, para que tenhamos Deus sempre dentro de nós e Jesus como esse farol a nos iluminar, nos ensinando o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada a todos pelo carinho. Agradecemos a nossa irmã Érica pelo estudo desta manhã, pela mensagem do Evangelho deixada para todos nós. Que o Mestre Jesus possa ampará-la nas suas tarefas na seara do Cristo. Irmãos, nós queremos avisar que, por enquanto, por medida de segurança, não teremos o passe individual de costume. Em vez disso, faremos o passe coletivo aqui no próprio salão, juntamente com a prece final. Portanto, pedimos aos irmãos que permaneçam sentados em seus lugares e que os aplicadores aí de passe possam, por favor, se posicionar. Nesse momento, que possamos elevar o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, após essa lição tão bela e profunda do Teu Evangelho, nesse momento, Senhor, nós rogamos o Teu auxílio através desses bondosos amigos espirituais, que possam, neste momento, derramar sobre
cada um aqui presente, encarnado ou desencarnado, fluidos salutares que possam auxiliar a todos nós, fortalecendo a fé, o ânimo, a coragem, para que possamos, Senhor, sairmos daqui com o firme propósito de seguirmos as tuas pegadas luminosas, fazendo um novo caminhar, com a renovação de pensamentos, sentimentos e atitudes, que possamos sair melhores do que quando aqui chegamos. E assim, Jesus querido, só nos resta agradecermos por tudo que recebemos nesta manhã, abençoada pelo teu amor e pela tua misericórdia. Sê conosco, Jesus, agora e a cada passo de nossa jornada evolutiva. Que assim seja. Graças a ti, Senhor. Irmãos, como o salão será utilizado para uma reunião entre os trabalhadores, pedimos aos irmãos que possam se retirar com a maior brevidade possível, desde já contando com a compreensão de todos e agradecendo. Sigam em paz, irmãos. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.